nome de Jesus. Vai sentar, por favor. Deixa eu comentar com você aqui uma palavra muito importante, que é Marcos. Marcos capítulo 11, o versículo é o 25. Marcos capítulo 11, o versículo é o 25. Eu quero que você preste atenção numa declaração do Senhor Jesus, porque nós temos que aprender, irmãos. Nós estamos em um mundo, onde muitas pessoas conhecem Jesus, mas apesar de conhecer Jesus, a pessoa não pratica a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu conhecendo Jesus, eu não tenho que me preocupar com o comportamento de ninguém. A primeira coisa que eu tenho que começar a aprender é isso. Eu tenho procurado ensinar as pessoas que nós não podemos basear a nossa vida na vida de ninguém. Tem pessoas que elas têm esse negócio de ficar baseando a vida delas na vida dos outros. Eu tenho que basear minha vida na palavra. Por quê, pastor? Porque eu vou dar conta a Deus do meu comportamento. Eu não vou dar conta a ninguém, eu não vou dar conta a pastor, eu não vou dar conta a irmã, não vou dar conta a marido, eu não vou dar conta a esposa, eu não vou dar conta a pai, eu não vou dar conta, não, eu vou dar conta a Deus. Então eu tenho que respeitar a palavra de Deus. Eu quero que você tenha um entendimento que quando nós somos tentados pelo diabo e somos vencidos pela tentação, o Senhor Deus, ele não coloca a culpa no diabo. Por quê, pastor? Porque ele não deu a palavra dele para o diabo, ele deu a palavra dele para mim e para você. Então quem tem a obrigação de respeitar a palavra somos nós. Você está compreendendo? E se alguém não respeita a palavra, é esse problema desse alguém com Deus. Esse problema desse alguém com Deus. Eu tenho que respeitar a palavra. Você está compreendendo, sim ou não? E uma das coisas que eu vejo que é uma dificuldade muito grande para as pessoas é o perdão. Irmão, nós temos que aprender a importância de perdoar. Eu sei, como eu falei, nós vivemos num mundo onde pessoas não praticam a palavra, conhecedores da palavra, e pessoas que nem conhecem. Então às vezes nós somos feridos. Nós somos feridos por palavras, e nós somos feridos por atitudes que nos machucam. E aí, pastor? A Bíblia diz que é Deus quem sara a minha ferida. Eu tenho que ir a Deus, eu tenho que conversar com Ele, eu tenho que chegar e falar com Deus: meu Deus, olha, está acontecendo dessa maneira na minha vida, está acontecendo dessa maneira no meu relacionamento, no local de trabalho, com o fulano de tal, está acontecendo dessa maneira no relacionamento com o meu filho, está acontecendo dessa maneira no relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Olha só, preste atenção, no 11:25, e quando estiverem orando, quer dizer que eu tenho que conversar com Deus sobre aquela situação, irmão. É lá no secreto, é entrar no quarto e falar: Deus, eu tive uma situação essa semana que me machucou. A Maria falou isso para mim. O meu sentimento, Deus, foi esse. E eu tenho que confessar para o Senhor que eu estou muito triste com a Maria. Eu estou muito magoado com ela. Só que eu aprendi que eu tenho que perdoar. Então eu vim aqui pedir a tua ajuda para perdoar. Porque eu aprendi que eu devo perdoar a pessoa em oração. No momento que eu estou orando, ou seja, no momento que eu estou diante de Deus, eu tenho que perdoar a pessoa. Coloca isso dentro de você. Eu tenho que perdoar a pessoa diante de Deus. Tenho que apresentar a pessoa, eu tenho que relatar a Deus o que aconteceu e tenho que inocentar a pessoa. Por quê? Por quê, pastor? Porque só o perdão inocenta a pessoa. É isso que você tem que entender. Só o perdão que inocenta a pessoa. Lembra lá em 1ª carta de João 9 que está escrito? A gente volta já. 1ª carta de João 9, vamos lá. A gente volta aí já. 1ª carta de João 1:9. É bastante conhecido, ó. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se o meu pecado, eu fico livre dele só diante de Deus em confissão, porque quando eu estou diante de Deus eu confesso, é perante Ele que eu tenho que confessar o meu pecado. Então quer dizer que é em oração que eu tenho que confessar o meu pecado.
Da mesma maneira que eu vou ficar limpo pela confissão, da mesma maneira é em oração que eu vou liberar a pessoa que me feriu, que eu vou liberar a pessoa que pecou contra mim. Não tem como inocentar essa pessoa se não for em oração diante de Deus e declarar diante de Deus que essa pessoa está perdoada. Eu tenho que chegar e falar. E às vezes foi algo que aconteceu há poucos dias, mas às vezes foi algo que aconteceu há anos. Toda vez que eu converso sobre isso, eu me lembro, não consigo deixar de me lembrar de uma senhora que eu atendi. Ela tinha cerca de 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, quando ela levou uma surra violenta da mãe. E a mãe fez uma maldade muito grande. A mãe catou 1 litro de cândida. Ela falou para mim que a mãe colocou o pé no pescoço dela, colocou aquele litro na boca da criança e fez a criança tomar 1 litro de cândida. É uma maldade terrível. Aliás, criança dá trabalho. Criança, se você não tiver paciência, é melhor você não ter filho. Eu fico vendo as atitudes às vezes de algumas irmãs na igreja, e belisca, e empurra, e dá chacoalhão. Mas para que você quis ter filho? Pastor, é que eles incomodam, então não devia ter tido filho. Não devia ter tido filho. Porque criança dá trabalho mesmo. Criança chora, criança faz birra, e às vezes faz birra porque está sentindo algo, e às vezes faz birra porque não está sentindo nada, porque faz birra mesmo. Criança mente, criança faz arte, criança faz coisa errada. Esses dias aqui mesmo, nós tivemos um incidente aqui da igreja, que graças a Deus não teve nenhum tipo de consequência, porque a obreira que nós temos aqui foi muito sábia, foi muito inteligente. Uma criança que deve ter o quê? 5 anos, 6 anos, não tem 6 anos, uns 5 anos, catou um lápis de cera e enfiou no ouvido, enfiou no ouvido um, enfiou no ouvido outro, e aí ele tentou tirar, suponho eu, e não conseguiu, ficou apavorado. E aí a tia da escolinha, eu acho que deve ter ficado apavorado mesmo tanto, chamou uma obreira. A obreira é muito sábia, né? E graças a Deus é aquelas obreiras que usam aquelas unhas desse tamanho assim, né? Graças a Deus. Aí a obreira foi lá com muita sabedoria, pinçou, tirou, sem consequência nenhuma, graças a Deus. Mas a criança apavorada, de medo de contar para a avó dela. E aí a obreira veio a mim, eu falei, não, você tem que contar, vai lá, conta para a avó, mas fala para a avó não castigar, não bater na criança. Por quê, pastor? Porque criança faz arte. Tem que corrigir, tem que orientar, obviamente, mas você tem que entender que você tem que ter paciência, porque criança é assim mesmo. Criança é assim mesmo. Você tem que ter paciência, tem que educar, tem que orientar, mas você não pode ser espancador. E quando eu digo não ser espancador, eu digo conforme a Bíblia diz. Eu não posso ser espancador fisicamente e eu não posso ser espancador em palavras, porque às vezes não bate fisicamente, mas o que fala para uma criança é misericórdia, não é para falar para ninguém. E às vezes a própria mãe chega e fala, não sei porque que eu fui ter você, era melhor você ter morrido no parto. Como é que fala um negócio desse para uma criança? Você é um atraso para a minha vida. Como é que fala um negócio desse para uma criança? Isso é ser espancador. Isso é ser espancador. Você vai criar uma pessoa traumatizada, você vai criar uma pessoa cheia de dor. Para que você quis ter filho? Talvez ficou lá chorando, Deus, queria tanto ser mãe, Senhor. Agora que Ele te deu um filho, você despreza e maltrata dessa maneira? Você não entendeu ainda que o filho é herança do Senhor? Você não entendeu ainda que o filho é bênção para você? Pastor, é que o meu filho me dá muita dor de cabeça. Você não soube criar, essa é a verdade. Talvez você não tinha a orientação necessária, a base necessária, a maturidade necessária, mas você não soube criar. Essa é a grande verdade. Porque o filho se torna aquilo que você faz ele se tornar. São palavras duras, né? Mas são verdades. E essa mãe era uma mãe sem juízo, sei lá, espancou aquela criança e ainda fez tomar 1 litro de cândida. Só que o pior, que ela não machucou aquela criança só naquele momento. Ela machucou aquela criança por uma vida toda, porque aquela mulher tinha agora 68 anos quando ela estava conversando comigo. E ela carregava aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor, aquela tristeza há 61 anos. Mas eu sei que tem pessoas
que só carregam rancores, carregam mágoas e sofrimentos, porque desprezam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus manda eu perdoar. Volta lá. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Presta bastante atenção nisso, ó. E quando estiveres orando, irmão, quando você está orando, quando você chega diante de Deus, o teu coração está na mão dele. Aí ele vai te ajudar a perdoar, porque às vezes é algo que, se não for em oração, você não vai conseguir. Deixa eu te contar uma coisa aqui para você entender. Eu estava em São Luís do Maranhão nessa época, e eu fiz o culto da manhã, e normalmente eu passava o dia todo na igreja na quarta-feira, como também na sexta-feira, só não passava o dia todo do domingo. Domingo eu fazia o culto, a parte da tarde eu não ia, voltava para fazer o culto à noite, mas segunda eu ia só uma parte do dia também, quarta e sexta eu ficava o dia todo, então eu almoçava na igreja. Então o que acontece? Eu fiz o culto da manhã, e eu estava em jejum aquele dia, e eu peguei e dispensei todo mundo, não queria que ninguém entrasse no escritório, e fui orar. Eu dobrei meus joelhos, eu me lembro como se fosse hoje, eu dobrei meu joelho ali numa antessala que eu tinha, debrucei do sofá e estou ali orando. De repente Deus me trouxe uma pessoa na hora que eu estava orando. Era uma pessoa que eu amava muito, amo, mas só que depois que eu me tornei de Jesus, e Deus começou a transformar minha vida, a impressão que se tem, porque a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore, não é verdade? A impressão que se tem, que aquela pessoa não me aceitava muito como eu era, ou seja, tanto que uma vez ela chegou a dizer para mim que gostava do antigo Júnior, né? O novo Júnior ela não gostava, ela gostava do antigo, porque o antigo vivia conforme o mundo vive. Agora não, agora o Júnior era um outro Júnior. Tanto que uma vez ela conversando com a minha esposa, ela falou, não, deixa que o Júnior, eu sei como lidar com ele. Minha esposa falou, ele não é o mesmo, você não vai conseguir. Não, eu me resolvo com ele. Minha esposa, olha, ele mudou, ele não é aquele garoto mais, porque as coisas mudaram, eu me tornei um homem de Deus, e eu não negocio a minha fé, Eu me lembro uma vez que a minha tia, que eu amava muito, faleceu já, ela comprou um guarda-chuva para minha filha, e naquela época era um guarda-chuva com desenhos infantis, né? Se eu não me engano era da Mini esse guarda-chuva, e o meu primo tem uma filha da mesma idade que a minha filha, e ela trouxe para minha filha, esqueceu de trazer para ele. Aí ela veio para mim, Júnior, piscando, Júnior, fala que eu dei o dinheiro para você, fala que você me deu o dinheiro para comprar. E ela, Júnior, você não me deu o dinheiro? Eu falei, tia, eu não dei não. Ela, você não me deu? Eu falei, tia, quer ir para o inferno, vai sozinha. Eu não negocio a minha fé. Mas pastor, a pessoa vai ficar chateada, o problema é dela. Eu não vou chatear Deus por causa de ninguém. Eu não negocio a minha fé. Eu não abro mão dos meus princípios cristãos. Você compreende o que eu estou falando ou não? É muito sério. As pessoas não entendem a seriedade do que é pertencer a Deus. As pessoas não têm entendimento da seriedade que é ter um compromisso com Deus. Eu fico vendo pelo comportamento de muitos. Então o que acontece? Deus me trouxe ela. Nosso relacionamento não estava bom, não porque eu não queria que estivesse, é que ela não aceitava o homem de Deus. E Deus falou para mim, liga para ela, pede perdão para ela. Eu falei, meu Deus, isso na oração. Eu falei, meu Deus, eu estou brincando, eu não fiz nada para ela. Ela falou, mas mesmo assim, liga e pede perdão. Você está disposto a que tipo de esforço, a que tipo de sacrifício por uma alma? Porque nós temos que estar dispostos. Você engolir o orgulho para salvar uma pessoa, engole o orgulho. Mas é a pessoa que está errada, pastor, tanto faz. Só de haver contenda, o Senhor Deus diz, eu não estou no meio de vós. Tanto faz quem está certo, quem está errado, é indiferente. O importante é você estar bem com Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu ligue, eu vou ligar. Mas eu vou ligar, ela vai falar isso. Eu conheço, meu Deus. Eu falando com Deus. E Deus falou para mim, liga. Tá bom. Continuei orando um pouco, levantei. Você queria ligar? Eu não queria. Falei, não vou ligar coisa nenhuma. Eu conheço ela. E é ela que está errada ainda. Falei, não vou ligar.
Tudo bem. Dali a pouco me veio o desejo de orar de novo. Aí eu fui orar. É na oração, talvez você não entende. O teu coração vai se quebrantar ali, Deus vai fazer a obra que precisa para você perdoar ou pedir perdão se for preciso. Você compreende o que eu estou falando? Aí eu, orando de novo, Deus falou, liga para ela. Aí eu parei a oração, catei o telefone, liguei. Falei, vou chamar de Joana. Falei, Joana. Não é Joana o nome não, mas um exemplo. Joana, tudo bem? Ah, tudo bem, Sabiá. Me chamam de Sabiá, os familiares. Tudo bem, Sabiá? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Então, o que eu queria conversar com você? Isso. É que você... Exatamente o que eu falei que ela ia falar. Falei para Deus que ela falou, foi igual. Aí desliguei, fui orar de novo. Aí Deus falou comigo, você fez a sua parte, agora é com ela. Ou seja, a tua parte você fez, agora deixa que eu trabalho com ela, que a parte dela eu faço ela fazer, na hora que ela estiver pronta. Então você tem que ter esse entendimento com você. Na oração, chega e apresenta a pessoa, apresenta o que ela fez, e inocenta ela diante de Deus. E se Deus mandar você ir ter com ela, vai ter com ela, mas não com arrogância. Só estou aqui porque Deus mandou, porque senão... Não! Vá com humildade. Vá com humildade. Entenda uma coisa que eu vou te falar agora. Guarda no teu coração. Não fique esperando de alguém algo que ele não tem para dar. Tem gente que não tem para oferecer. Ela não tem misericórdia para oferecer, ela não tem para dar. Ela não tem humildade para oferecer, ela não tem para dar. Então não espere de alguém aquilo que ela não tem para dar. Agora você pertence a Cristo, que parta de você. Você compreende? A atitude certo e errado é irrelevante. Se você está certo, se você tem razão, se não tem razão, é irrelevante. O importante é Deus estar bem com você, você estar bem com Deus. Preste atenção. E quando estiverdes orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. A outra coisa você tem que entender, por isso que eu estou dizendo para vocês, o importante é você estar bem com Deus, porque se você não perdoar, e repito, às vezes você está coberto de razão, é a pessoa que está errada, é a pessoa que foi má, ela agiu de uma maneira covarde com você, ela até preparou, premeditou, te feriu, te machucou, te lesou, te enganou. Irmão, apresenta ela diante de Deus, em oração. Não importa, repito, quem está certo, quem está errado. Se perdoar ela é o que eu preciso para estar bem com Deus, então eu vou perdoar ela. Se ela merece ou não merece, também é irrelevante. Também é irrelevante. O que importa é você estar bem com Deus. Eu chego a dizer que perdoar é ato de inteligência. Porque a não ser que você não se importe em estar bem com Deus. Eu me importo, pastor. Então você tem que entender que se você não perdoar, você não será perdoado. Ou seja, a pessoa que fez mal, ela te prejudicou, e aí você carrega uma mágoa com você, que te prejudica ainda mais, porque te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Então você tem que aprender a perdoar. E quando estiveres orando, é na oração. E quando estiveres orando, perdoe os que ofenderem, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Olha o 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Pronto. Eu não vou perdoar nada, pastor. O senhor não sabe o que aconteceu comigo, pastor. O senhor não sabe a maldade que ela fez comigo. Tá bom. Você tem direito. É livre-arbítrio, liberdade de escolher. Você tem o direito de perdoar ou não, o direito seu. Só que tem um porém. Entenda. No momento que você decidiu não perdoar, entenda, você simplesmente foi afastado de Deus. Você não tem comunhão com Ele mais. Você pode orar, você pode jejuar, você pode dar dízimo, dar oferta, você pode evangelizar, pode fazer o que for. Pode vestir uniforme de obreiro, pode vestir uniforme de pastor que é gravata, né? O que for. Você está desligado, você está separado do Todo-Poderoso. Não interessa o que foi. Quer dizer que a pessoa faz maldade comigo e eu ainda fico afastado de Deus, pastor? Você não está afastado de Deus por causa da maldade que ela fez com você.
Você está afastado de Deus porque você não quer obedecer a palavra dele que determina que você deve perdoar. Ou seja, é por desobedecer a Deus que você está afastado dele. Talvez você não entenda isso. É por desobedecer a Deus que você está afastado dele. Não é porque a pessoa te fez uma maldade. É porque você não quer obedecer. A desobediência é que está te afastando de Deus. Então, se você for em oração diante de Deus, você vai conseguir a força e o quebrantamento necessário para pedir perdão, se preciso for, e para perdoar, não importa o que tenha sido feito contra você, para perdoar, se preciso for. Amém? Irmão, hoje, vá para casa, dobra os joelhos, apresenta qualquer pessoa que te feriu diante de Deus, pessoa que te deu um calote, que não te pagou, pessoa que abusou da tua amizade, pessoa que abusou da tua confiança, pessoa que talvez até fez uma maldade, talvez até uma mulher que levou o teu marido embora, um homem que levou a tua mulher embora, não importa o que for, não importa, alguém que matou o teu filho, alguém que abusou de você, não importa o que foi, vai, coloca diante de Deus, em oração, perdoe essa pessoa, e automaticamente você vai ser restaurado diante do Pai. A tua comunhão com o Pai automaticamente vai ser restaurada. E qualquer tipo de coisa que você tenha feito, porque por mais que a gente não queira, a gente falha, a gente peca, a gente erra. Por quê, pastor? Não vou falar nem de maneira correta, vou falar de maneira errada mesmo. Porque a nós é humano. Porque a nós é humano. Nós erramos, nós falhamos, nós somos humanos. Somos suscetíveis a erros e a falhas. Então, querendo ou não querendo, é difícil passar um dia todo sem cometer uma falha. Imagina se você está magoado com uma pessoa há 10, 15 anos. Tem 15 anos de pecado acumulado sobre você aí. Há 15 anos você está desligado de Deus. Porque há 15 anos você não quis perdoar. Você está entendendo a seriedade da coisa? Não deixe isso acontecer com você. Tá bom? Que Deus possa falar mais no seu coração. Não tenho mais tempo, gostaria de falar mais com você, mas não tenho mais tempo. Vou fazer uma oração para você, para Deus te ajudar. Pai, e é no nome de Jesus que eu venho diante do Senhor, para pedir ao Senhor ajude essa pessoa a ter a força que ela precisa para perdoar, e para pedir perdão, porque talvez ela não tenha que perdoar, ela tem que pedir perdão, mas o orgulho, Pai, não tem deixado esta pessoa tomar a decisão correta, para que ela possa voltar a ter comunhão contigo, Pai. Pai, eu estou dando a bênção a todos, para a tua glória, e eu faço isso em nome de Jesus. Diga-se seja. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe, tchau.